Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BRCR, fundo de lajes do BTG, mais um mês acompanhando aí, fundinho complicado, hein? Tem algumas coisas que eu preciso falar esse mês sobre ele, vi alguns vídeos aí de outros canais que começaram a falar de coisas sobre ele que eu já falo há um bom tempo, mas é importante que mais pessoas falando e fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o BRCR, fundo de lajes do BTG, mais um mês aí, o BTG Pactual Corporate Office Fund, fundo de lajes do BTG, mais um mês aí, relatório de abril. Mas antes de falar sobre este fundo, aquele pedido que eu tenho feito em todos os vídeos para vocês, curtam o vídeo. E se você ainda não é inscrito, por favor, me ajuda. Eu já estou supondo que você seja inscrito, né? Mas se você não for inscrito, clica no botão de se inscrever e clica no botão de curtir, porque isso faz com que o YouTube entenda e distribua mais esse conteúdo. Estou fazendo um movimento aí que eu estou vendo que bastante gente está participando, tem subido o número das curtidas, mas eu preciso de mais, eu preciso muito da sua ajuda, é a única coisa que eu te peço em troca. E claro, se você quiser ter mais o meu acompanhamento, saber meus preços, o relatório de recomendação de ação, recomendação de fundo imobiliário, FIINFRA, ativo internacional, inclusive eu fiz uma recomendação no começo desse ano para os membros sobre título público, que a gente já está com retorno de mais de 20% em 3 meses em título público. Então, se você quiser ser membro, o link está aqui na descrição. Só esse retorno que o pessoal teve com o título público já pagou 2 anos da assinatura dos membros. Então, não deixe de ser maluco e não participar, beleza? Então, bora para o relatório gerencial do BRCR. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de abril, mas é mais um mesinho aí acompanhando este fundo maluco, e aqui eu acho que é o principal ponto do relatório. No mês de abril, o fundo conseguiu repactuar a extensão por 24 meses do vencimento da dívida relativa ao Diamond Tower, que se encerra agora em abril de 27, ela se encerrava em abril de 25. Dado o momento macroeconômico e visando preservação de renda dos nossos cotistas, negociamos ainda junto ao credor da obrigação uma redução de spread da dívida, passando de remuneração para hoje de CDI 1,90, que era CDI mais 2,09. Que era usado desde a expressiva redução da alavancagem do portfólio no fundo entre maio e abril de 24. Pessoal, aqui um ponto. Bom, antes de falar, deixa eu só pensar que eu quero gastar um tempinho nessa questão da alavancagem. Deixa eu falar um pouco mais sobre o relatório, daqui a pouco na hora que chegar na alavancagem, a gente vai falar sobre isso, que eu preciso gastar um tempinho nisso. Estou falando aqui sobre algo que a gente já vem falando em outros fundos, na questão de melhora do mercado. São Paulo, a curva ascendente que já se estende por 8 trimestres seguidos, encerrando março com uma absorção líquida de quase 100 mil, taxa de vacância aí caiu de 17% para 17%, que era quase 20%. Principalmente ativos AAA e A, que tiveram redução de 2 pontos percentuais em termos de vacância. Fundo pagando aí 45 centavos, como a gente já sabe, né? Ele reduziu os rendimentos, continua com um baita de um deságio em relação ao patrimonial. Acho que é notável isso, tem motivos de sobra para isso. 45 centavos, e é o guidance que eles vêm mantendo aí de pagamento, aqui mostrando o valor da cota de patrimônio, aqui é a destruição patrimonial, que o fundo mostra em gráficos, né, para quem entrou lá atrás, a cota 100, e mostrando, né, o fundo que tinha uma baita de uma alavancagem, mas aí os cotistas descobriram ela de repente, né, uma alavanca. Claro que se você olhasse os informes, você teria alguma noção um pouco maior, mas a grande parte se informa por relatório gerencial. E como eles não colocam DRE, ficou difícil. Aí quando colocaram, apareceu um passivo aí de 1 bi, e o fundo teve que vender uma cacetada de imóveis para poder reduzir essa alavancagem, que eles chamam de reciclagem de portfólio, mas foi venda para reduzir a alavancagem. Então a receita aí contratada teve um aumento ligeiramente superior, a gente vê aqui, né? Reflexo de reajustes inflacionários, que as informações financeiras, mas o que importa é isso aqui, né? E eu preciso que isso aqui, pessoal,
eu preciso voltar nisso daqui para justificar algum dos pontos da minha análise, que eles não apresentam, como a gente sabe, demonstrativo financeiro, alegando que o fundo está toda hora em auditoria. Cara, é impressionante. Como é que um fundo desse está em toda a auditoria se ele só faz a auditoria anual? Isso que eu não consigo entender. Já já vem o resultado aí, vamos ver como que tá. Bom, vamos falar, agora que eu quero falar, gastar um tempinho aqui. Então eles colocando aqui, o curva de amortização em abril de 2025, os valores pendentes de obrigação continuam associados ao Diamond Tire e à Torre Almirante. E se a gente for pegar, deixa eu pegar aqui o relatório do mês passado, porque é importante, não só o relatório do mês passado, mas é importante também o informe trimestral. Desculpa, o informe mensal. Se a gente for pegar aqui, ó, o relatório do mês passado, ele mostrava... Esse aqui é rendimento. Se a gente for pegar e dar um informe mensal, primeiro, vou pegar o informe, deixa eu dar uma reduzida aqui, senão não vai mostrar aqui. Se a gente pegar o informe mensal, ele tem aqui 15 milhões de disponibilidade. O restante está em ativo e fundo imobiliário, em participações que a gente sabe que são ativos. Então, ele tem de disponibilidade 15 milhões. E se a gente pegar o último relatório, que é este aqui, ele tinha um passivo de 80 milhões para esse ano? É isso, né? Quer ver? Cadê? Passei. Aqui, ó. 88 milhões para esse ano, que é essa dívida que venceu agora dia 28 de abril. Então, o fundo não tinha dinheiro. Ele precisou, ou ele venderia ativo, ou ele faz uma emissão, aumenta a alavancagem, ou ele rola a dívida. São algumas opções. A grande questão é a seguinte, pessoal. O fundo, como a gente sabe, o fundo não tem dinheiro, então ele precisou rolar a dívida e ele rolou. Então, tanto é que a dívida foi transferida para 2026, mais, na verdade, agora 2 anos, né? A partir de 2027. Só que tem um ponto que é o seguinte, pessoal. E para quem assistiu o vídeo de alavancagem, vai lembrar que eu falei disso. Quando você tem amortização para pagar, ou você faz uma assembleia e chama os cotistas para não pagar dividendo e usar o dinheiro para pagar a alavancagem, então você pede autorização dos cotistas para usar, para não ter a distribuição dos 95%, e isso só pode ser feito mediante a aprovação de quórum qualificado. Essa é uma alternativa que é praticamente pouco usada, quase nunca usada. Você tem venda de ativo, você tem venda de ativo, a gente sabe que o fundo não vai fazer, porque senão ele não é um momento de venda. Emissão de cota, nunca, porque o fundo negociando aí com os PVP com 50% de deságio, não tem como. Fazer uma nova alavancagem, que isso também seria uma maneira de rolar, ou seja, você pegar um CRI, pegar emprestado e para pagar o CRI e ficar com o anterior, e que na verdade é o que foi feito. Só que em vez de você fazer um novo, não deixa de ser um novo CRI, né? Ele criou um novo empréstimo, só que aqui que está o ponto. Vamos pensar o seguinte, você deve para mim. Eu chego para você, o João aí que está me assistindo, João Maria. Eu te devo 10 mil reais, eu tenho que te pagar isso mês que vem. E você tá me cobrando juros aí de camarada, né? Os juros de poupança. Aí eu falo, cara, eu não tenho dinheiro para pagar. Você consegue prorrogar para mim por 2 anos? Eu falo, beleza, eu consigo. Só que olha só, agora eu não vou mais poder te cobrar juros de poupança, porque eu vi que você já não precisa de condição, você não tá com uma condição tão boa assim, porque se você tivesse, você pagaria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te aumentar, mas eu vou ter que aumentar o risco aí do negócio. Eu vou aumentar um pouco o spread, eu vou aumentar. Esse é o normal. Agora, o fundo, ele consegue reduzir a taxa. E aí eu pergunto, quem é esse credor tão bonzinho que faz isso? E aí, pessoal, um ponto que é o seguinte, uma justificativa plausível bom, eu emprestei o dinheiro para você, eu vejo que a sua situação está melhor do que estava antes. Então eu falo, pô, ele melhorou o risco de crédito dele, então justifica eu baixar a taxa. Mas percebe o seguinte, pessoal, isso entra um pouco em contradição, porque se a situação do fundo tivesse boa, ele teria dinheiro para pagar. Mas ele não tem para pagar, então eu preciso rolar a dívida, só que aí o credor é tão bonzinho que ele vai lá e reduz. E no caso aqui, o credor é a Multiplan. Na verdade, o vendedor do Diamond Tower é a Multiplan. E isso me chamou muita atenção. Como é que o fundo consegue reduzir o spread?
E se a gente for pegar desde o início, ele reduziu quase 2% de spread, é muita coisa. E pelo contrário, com o aumento da taxa Selic. Também pode ser uma justificativa, né? Compensando a redução pelo aumento da taxa Selic. Mas me soa muito estranho, pessoal. Isso daqui não entra na minha cabeça. Como é que consegue rolar a dívida e ainda a dívida ficar mais barata? O que era para ser normalmente o contrário. A única justificativa, foi o que eu falei, é o credor entender que a qualidade do fundo melhorou. E aí, como é que eu sei que a qualidade melhorou se eu não tenho os dados de demonstrativos financeiros? Como que eu sei disso? Alguém sabe essa informação. Cotista não sabe, mas alguém sabe essa informação. E isso, cara, me deixa muito doido. Como é que pode isso? Como é que isso pode acontecer tão simples e tão fácil assim? E aí, pessoal, só um ponto que eu quis... E aí eu fui buscar essa dívida, eu não achei. Não achei. Se alguém souber que CRI, qual CRI que é, se é um CCI, se é um CRI, eu não achei. Não achei. A única coisa que eu achei no relatório de análise anual, que é o relatório anual, não sei porque todo mês o fundo está em auditoria, mas ele só apresenta um relatório anual. Se a gente for pegar aqui, aí que eu descobri que é uma securitização da Vert. Aqui eles colocam aqui, olha só. Ó, isso aqui antes dessa mudança, né? Antes dessa nova rolagem. Ó. Em 22 de junho de 2020, o fundo, aqui ó, celebrou um instrumento particular de promessa de compra e venda de outras avessas com a Multiplan para adquirir as unidades autônomas do Diamond Tower. No documento foi formalizado um preço de aquisição de 810 milhões de reais, sendo 324 pago à vista e 486 a prazo, divididos em 36 meses. Para viabilizar o recebimento à vista pela parte da vendedora, o fundo contratou a securitizadora de créditos Vert para a realização de uma operação de securitização imobiliária. A Vert, para fins de captação de recursos para pagamento a prazo, emitiu debêntures simples não conversíveis. Não, mas aqui, na verdade, é essa parte aqui, ó. O fundo, em contrapartida da operação estruturada... Ah, não, é isso aqui mesmo. É debêntures simples não conversíveis em termos de instrumento particular da segunda emissão. Então, na verdade, não é um CRI. Foi uma debênture simples, e por isso que a dificuldade da gente achar isso. E adquiriu créditos imobiliários vinculados às unidades autônomas da Diamond Tower. O fundo, em contrapartida à operação estruturada, sofrerá incidência de juros remuneratórios de 100% da variação do CDI, acrescidos de um spread de 2,95. Ou seja, se a gente for pegar aqui... Cadê? Aqui. É bem diferente do que ele informa. Hoje está em 2.09, 3,50, mas aqui no relatório de auditoria fala que era 2,95. E agora caiu para 1,9. Em 18 de março de 24, o fundo realizou o pagamento de 280 milhões relativos à amortização, correção monetária e juros do título. Isso aqui foi quando teve a venda do portfólio, que ele reduziu a alavancagem. Em 2 de abril, realizou um novo pagamento do mesmo valor e condições. O vencimento dessa operação ocorrerá dia 28 de abril de 25, que foi essa operação que foi rolada. Mas não tem mais nenhuma informação sobre como um CRI. Por que eu queria isso? Porque eu queria ver a ata da Assembleia de onde teve a prorrogação. Eu queria ler da onde que veio essa redução. Só que eu não sei qual é o CRI. Se alguém souber, por favor, coloque aqui nos comentários que eu quero atrás dessa informação. Porque, cara, para mim isso não me desce. Não me desce uma redução de spread. Você rola a dívida e reduz o spread. Cara, que garantia que o BRCR deu para o credor a ponto de prolongar a dívida por 2 anos e ainda reduzir o spread? Cara, para mim não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso. E eu queria, se alguém souber que CRI que é, quais são essa dívida, como que ela foi estruturada, onde que está a ata disso, para ver onde que foi, quem que participou, quais foram as garantias exigidas, porque, na verdade, isso aqui, pessoal, não deixa de ser um waiver. E normalmente quando a gente tem um waiver, ou seja, um perdão de uma quebra de covenant, você tem taxa, você tem você tem um FII, que normalmente é uma taxa, você tem um aumento dos juros, você tem alguns indicadores que o devedor ele passa a ser obrigado a cumprir, e aqui não fala nada. Então isso me chamou muito a atenção, como que o BRCR conseguiu reduzir o spread. Então, se alguém souber, deixa aqui nos comentários que eu vou atrás, porque, cara, eu procurei e não achei.
infelizmente não achei. Vacância, ela diminuiu um pouquinho, aqui ó, representava 10,6% dos termos da receita e 12% da ABL, inferior ao mês anterior devido ao início da nova locação lá na Torre Almirante. Fundo aí com guidance de 0,4 a 0,48 até agosto, pagando aí 0,45 e aqui o portfólio do fundo. Então, pessoal, era isso. Queria trazer esse ponto de reflexão para vocês. E se alguém tiver alguma informação sobre essa dívida, deixa aqui nos comentários para eu ir atrás, para eu ler, para eu poder, aí eu, quem sabe no próximo vídeo eu trago, mas eu vou ver se eu, durante esse mês aí, até o próximo relatório, eu consigo descobrir com essa dívida, porque, assim, é pouca informação, é muito difícil de descobrir. Eu vou mandar um e-mail para a BTG, quem sabe eles respondem, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.